Todos pensam que sabem quem comanda o Texas: os barões do petróleo, os pecuaristas, os cowboys com fivelas de cinto do tamanho de pratos de jantar. Por gerações, essa imagem foi vendida para o resto do mundo e por muito tempo foi verdade. O Texas foi construído sobre terra e petróleo. O poder pertencia aos homens que possuíam ambos, mas algo mudou silenciosamente ao longo de décadas, sem um único anúncio. Existe uma classe de famílias nesse estado que agora possui mais, controla mais e influencia mais do que qualquer membro da velha guarda jamais imaginou. Você nunca viu os rostos deles no Jornal da Noite, mas já se hospedou nos seus hotéis. Você já usou o software deles. Você já foi coberto pelos seus planos de seguro. Esta é a história das 10 famílias indianas mais ricas do Texas e como elas reescreveram as regras da riqueza americana sem nunca pedir permissão. Número 10. A família Azaba, os filantropos discretos. No mundo da riqueza indiana no Texas, a maioria das famílias constrói as suas fortunas em silêncio. A família Azaba levou essa filosofia um passo adiante. Eles construíram a sua fortuna e depois, discretamente, doaram-na. Raj e Aradhana Azaba são empresários de Dallas cujos nomes você quase certamente nunca verá na lista da Forbes. Eles não estão interessados em ser a família mais barulhenta do lugar. O que lhes interessa é o impacto. E no Texas, o impacto deles tem sido profundo. A sua campanha Hunger Mittal, um nome derivado do hindi que significa acabar com a fome, injetou centenas e milhares de dólares nos bancos de alimentos do Texas, numa época em que a maioria das famílias ricas estava ocupada protegendo os seus ativos. Os Azabas estavam assinando cheques não por reconhecimento, não por estratégia fiscal, mas porque viram uma necessidade e tinham os meios para atendê-la. Este é o primeiro nível da riqueza indiana no Texas. Bem-sucedido o suficiente para doar generosamente, com princípios suficientes para fazê-lo sem uma conferência de imprensa. A família Azaba não define o teto da riqueza indiana neste estado, mas define o seu caráter. Eles são a base silenciosa sobre a qual fortunas mais ruidosas são construídas. E num estado que sempre recompensou a ousadia, há algo silenciosamente revolucionário numa família que escolhe o serviço em vez do espetáculo. Número 9. A dinastia hoteleira Patel, os terçanos originais. Antes dos bilionários da tecnologia, antes dos reis do private equity, antes de qualquer um deles, existiu Shyam Patel. Ele chegou aos Estados Unidos em 1965 com quase nada. Ele dividia um quarto de 8x8 com 4 irmãos. Ele falava pouco inglês. Ele não possuía capital, não tinha contatos e não tinha um roteiro para o que viria a seguir. O que ele tinha, o único bem que ninguém podia tirar dele, era um faro para oportunidades que outras pessoas simplesmente não conseguiam ver. Ele o encontrou no Texas. Em 1976, Shyam Patel abriu seu primeiro hotel no estado da Estrela Solitária. Era modesto, era funcional e foi a semente de algo enorme. Patel entendeu algo fundamental sobre a América que a velha guarda há muito tempo considerava garantido. Este país vive de movimento. As pessoas viajam a trabalho, pela família, por ambição. E toda pessoa que se desloca precisa de um lugar para dormir. O sistema de autoestradas americano não era apenas infraestrutura, era uma artéria econômica. E toda artéria precisava de uma parada para descanso. Ele construiu, ele comprou, ele expandiu. E então, em 1987, ele fez algo que o elevou de dono de hotel a construtor de instituições. Ele fundou o State Bank of Texas, uma instituição financeira projetada especificamente para servir empreendedores imigrantes e a indústria da hospitalidade. Ele não estava apenas acumulando riqueza, ele estava construindo uma escada que outros poderiam subir. Hoje, seus filhos, Sushil e Rajan, administra um banco de sua reluzente sede em Las Colinas. O patrimônio líquido da família é estimado em 0 milhões de dólares, mas o número subestima o legado. Shyam Patel não apenas sobreviveu no Texas, ele ajudou a construir a versão do Texas na qual a próxima geração de famílias indianas
poderia prosperar. Ele é o patriarca do empreendedorismo indo-americano deste estado, e cada família nesta lista deve algo, direta ou indiretamente, ao que ele começou. Número 8. A família Agarwal, os disruptores do mercado imobiliário. Swapnil Agarwal chegou a Houston vindo de Agra, na Índia, aos 15 anos. Ele não falava o idioma perfeitamente. Ele não conhecia ninguém. Frequentou uma escola de ensino médio no sudoeste de Houston, o tipo de bairro onde os apartamentos eram velhos, a segurança não era confiável e o corredor cheirava a negligência. Ele notou tudo isso e se lembrou. Anos mais tarde, após financiar seus próprios estudos na Universidade do Texas em Austin, conseguir um emprego em um banco de investimentos e depois passar 7 anos executando negócios imobiliários na Ásia-Pacífico, a partir de um fundo de private equity em Hong Kong, Agarwal voltou para Houston. Ele voltou com $0 em economias, uma esposa grávida e um plano que a maioria das pessoas em sua posição teria considerado imprudente. Ele iria comprar o tipo de prédios de apartamentos em que cresceu, reformá-los e dar às famílias da classe trabalhadora o tipo de lar que elas mereciam. Em 2013, ele fundou a Nitya Capital. Sua primeira aquisição, uma propriedade multifamiliar de $500 milhão, garantida somente após ser rejeitado por um banco e convencer um amigo a ser seu fiador. A partir desse único negócio, ele construiu uma das empresas de investimento imobiliário de crescimento mais rápido nos Estados Unidos. A Forbes o destacou com uma manchete que dizia claramente: ele transformou 0 em 1 bilhão em 6 anos. Hoje, a Nitya Capital supervisiona um portfólio que excede $1 bilhão, com mais de 25 mil unidades de apartamentos por todo o país. A Agarwal também administra a Caria Property Management, uma empresa sediada em Houston com operações no Texas, Kansas, Utah e Nevada. A Ernst Young o nomeou empreendedor do ano. O Houston Business Journal o chamou de um dos CEOs mais admirados da cidade. Mas o número que mais importa para a Swapnil Agarwal não é uma cifra em dólares. São 25 mil. O número de famílias que atualmente vivem nos lares que sua empresa administra. Ele chegou à América morando exatamente nesses lares. Ele decidiu torná-los melhores. Isso não é apenas uma história de negócios. Essa é uma história americana que fecha um ciclo completo. Número 7. O Império de Saúde dos Patel. Os médicos que se tornaram bilionários. Se você já se inscreveu em um plano de saúde na América, há uma grande chance de a família Patel ter ganhado dinheiro com sua decisão. Não o Shyam Patel, da fama do número 9, um Patel completamente diferente. E uma história que revela exatamente como as famílias indo-americanas em todo o Texas aprenderam a ver os sistemas americanos falhos não como obstáculos, mas como projetos para a fortuna. O Dr. Kiran Patel chegou aos Estados Unidos vindo da Zâmbia, concluiu sua residência em cardiologia em Nova Jersey e, eventualmente, construiu uma próspera prática médica. Mas Kiran Patel não foi feito para simplesmente praticar medicina. Ele foi feito para transformar indústrias. Em 1992, ele investiu milhões em uma HMO em dificuldades, chamada WellCare. A empresa era um caos. Suas finanças estavam instáveis. Sua gestão estava desorganizada. A maioria dos investidores via um navio afundando. Kiran Patel viu uma reviravolta prestes a acontecer. Uma década depois, ele vendeu a WellCare com um retorno de 40 vezes. Ele fez isso de novo com a Freedom Health e a Optimum Healthcare, transformando-as em grandes players no setor do Medicare Advantage, e depois as vendeu para a gigante de seguros Anthem, por uma quantia não revelada, que analistas do setor estimam ter sido substancial. Seus filhos continuaram o legado. Seu filho, Chalain, fundou a Health Axis e agora gerencia o Family Office. Sua filha, Shetal, atua como COO das operações de investimento da família. O patrimônio líquido da família Patel é estimado em 50 milhões. Uma cifra construída inteiramente na crença de que o sistema de saúde americano, apesar de toda a sua disfunção, recompensa aqueles que o entendem melhor do que ninguém. A estratégia dos Patel é elegante em sua simplicidade. Encontrar um sistema falido, consertá-lo, expandi-lo e vendê-lo por 100 vezes o valor pago. No Texas e em todo o Sul, essa estratégia foi executada várias e várias vezes.
e quase sempre dá certo. Número 6. A rede da família Shah, os banqueiros de Little India. O Texas tem sonhos do Vale do Silício e dinheiro dos campos de petróleo. Mas alguém precisa financiar tudo isso. A família Shah percebeu isso cedo e construiu seu poder buscando os holofotes, mas tornando-se indispensável para todos que o faziam. Em toda a área metropolitana de Dallas-Fort Worth, empreendedores indo-americanos precisavam de capital que os bancos tradicionais simplesmente não forneciam. Eles precisavam de credores que entendessem seus modelos de negócio, que falassem sua língua, literal e figurativamente, que aceitassem uma reunião em um sábado e entendessem por que um motel ou restaurante familiar era um risco de crédito melhor do que uma planilha sugeria. A família Shah entrou diretamente nesse vácuo, construindo uma infraestrutura financeira para uma comunidade que estava se tornando rapidamente uma das mais dinâmicas economicamente no estado. Eles se posicionaram no centro invisível de uma rede que valia bilhões. Você não encontrará a família Shah em um ranking da Forbes. Eles não estão interessados em rankings. Eles estão interessados em relacionamentos. E no Texas, os relacionamentos certos valem mais do que qualquer manchete. Cada restaurante, cada motel, cada clínica médica aberta por um empreendedor indo-americano no norte do Texas provavelmente tem uma marca do Shah em algum lugar no histórico de transações. Este é o poder da classe conectora. Ele se multiplica silenciosamente e nunca se desvaloriza. Número 5. A família Yajnik, os articuladores de poder do norte do Texas. Nem todo o poder no Texas é medido em barris de petróleo ou unidades de apartamentos. Parte dele é medido em ligações retornadas, portas abertas e decisões influenciadas muito antes de serem anunciadas publicamente. Sanjeev Yajnik é o presidente de serviços financeiros da Capital One, com sede em Plano, Texas, supervisionando uma das maiores divisões de financiamento de automóveis dos Estados Unidos. Ele detém 27 patentes americanas. Foi nomeado pelo próprio governador Greg Abbott para presidir a Corporação de Desenvolvimento Econômico do Texas. Ele preside a Associação da Sinfônica de Dallas. Ele cofundou o Conselho de CEOs Indo-Americanos. Ele construiu o laboratório de inovação da Capital One, The Garage, do zero, dentro de uma divisão de negócios já existente. No papel, Yajnik é um executivo. Na realidade, ele é algo mais raro e mais poderoso. Um construtor de ecossistemas. Ele chegou ao Texas, apaixonou-se pelo lugar e decidiu tornar-se indispensável para o seu futuro. Sob a sua liderança, a Capital One tornou-se uma das maiores financiadoras de automóveis do país. Sob a sua presidência na TXEDC, ele ajudou pessoalmente a abrir caminho para a missão de desenvolvimento de negócios de 9 dias do governador Abbott à Índia, consolidando o Texas como o maior exportador de produtos americanos para a Índia. A sua Collin County Business Alliance reúne os setores empresarial, governamental e sem fins lucrativos de um dos condados que mais cresce nos Estados Unidos. As suas impressões digitais estão em programas de desenvolvimento de mão de obra, iniciativas de educação, STM, e na infraestrutura cívica por todo o norte do Texas. Sanjeev Yajnik não possui o maior número de imóveis desta lista. Ele não tem o maior patrimônio líquido. O que ele tem é algo mais duradouro: a confiança de toda uma região. No Texas, onde os relacionamentos são a verdadeira moeda, isso faz dele um dos indo-americanos mais poderosos do estado. Número 4. A família Chet, o prodígio do capital privado. Brian Sheff cresceu num lar da classe trabalhadora em Massachusetts, filho de um pai imigrante indiano que trabalhava para o Departamento de Conservação Ambiental e de uma mãe católica irlandesa que trabalhava como analista de seguros. Ele não cresceu com dinheiro. Ele cresceu com algo mais raro: clareza sobre o que queria construir. Ele formou-se em economia pela Wharton School, na Universidade da Pensilvânia. Trabalhou em fusões e aquisições na Goldman Sachs. Trabalhou na Bain Capital.
Aprendeu nos mais altos níveis das finanças americanas como a engrenagem do dinheiro realmente funciona. E então, em 2000, ele juntou-se a uma pequena e relativamente desconhecida empresa de investimentos sediada em Austin, Texas, chamada Vista Equity Partners. O que se seguiu foi uma das mais notáveis construções institucionais na história do capital privado. Chet e o seu sócio, Robert F. Smith, identificaram algo que o resto de Wall Street estava a ignorar. As empresas de software empresarial eram cronicamente subvalorizadas, subalavancadas e subgeridas. Não eram empolgantes, não eram glamorosas, mas tinham algo melhor: receita recorrente e pegajosa, e clientes cativos que não se podiam dar ao luxo de mudar. A Vista comprou-as, melhorou as suas operações, expandiu-as e gerou retornos que fizeram o resto da indústria notar. Quando Chet ascendeu ao cargo de presidente e cofundador, a Vista geria mais de 3 mil milhões em ativos e possuía mais de 50 empresas de software que empregavam 65 mil pessoas em todo o mundo. A empresa foi nomeada a firma de capital privado com melhor desempenho do mundo. A Forbes estimou o patrimônio líquido de Chet em 300 milhões de dólares. Desde então, ele deixou a Vista e fundou a sua própria empresa, a Haveli Investments, em plena Austin. Ainda a investir, ainda a construir, ainda a provar que a nova economia do Texas não funciona com torres de petróleo, mas sim com código, e que um indo-americano de primeira geração viu isso antes de quase toda a gente. Número 3. A família Gangwal, o rei das companhias aéreas. Rakesh Gangwal nasceu em Calcutá, na Índia, e estudou engenharia no prestigiado Instituto Indiano de Tecnologia em Delhi. Depois, atravessou o oceano e obteve o seu MBA na Wharton School, a mesma instituição que mais tarde formaria Brian Chet. E então, ele fez algo que a maioria dos engenheiros, a maioria dos licenciados da Wharton, a maioria das pessoas racionais simplesmente não faria. Ele apostou tudo numa das mais brutais, mais intensivas em capital e mais implacáveis indústrias da história do comércio. Ele apostou na aviação. A sua história americana está parcialmente enraizada no Texas, através do seu mandato transformador como presidente da US Airways, onde ajudou a reestruturar e a reposicionar uma companhia aérea em dificuldades, transformando-a numa força competitiva durante uma era de consolidação massiva da indústria. Ele operava na interseção entre finanças, logística e pura força de vontade operacional. Foi uma aula magna em gestão de recuperação de empresas. Mas a sua conquista decisiva surgiu quando ele se voltou para a Índia. Em 2006, ele cofundou a Indigo, uma companhia aérea de baixo custo construída com a convicção de que os passageiros indianos mereciam viagens aéreas acessíveis, confiáveis e pontuais. O mercado dizia que era impossível. As empresas estabelecidas estavam entrincheiradas. A infraestrutura era caótica. Mesmo assim, Rakesh Gangwal construiu-a. Hoje a Indigo é a maior companhia aérea da Índia em cota de mercado, transportando mais passageiros do que qualquer outra transportadora no país. O seu patrimônio líquido pessoal é estimado pela Forbes em 600 milhões de dólares. Tornando-o um dos indo-americanos mais ricos vivos. Alguns homens fazem as suas fortunas no petróleo, outros no ramo imobiliário. Rakesh Gangwal fez a sua nos céus. E depois provou que o céu, para alguém com a sua disciplina, não é um limite. É apenas o ponto de partida. Número 2. A família Chaudhry, o imperador da cibersegurança. Jay Chaudhry não cresceu com dinheiro. Ele não cresceu com contactos. Ele não cresceu perto de uma cidade, de uma universidade ou de qualquer uma das infraestruturas que tipicamente produzem bilionários. Ele cresceu numa aldeia no sopé dos Himalaias, na Índia, tão remota, tão isolada, que o seu caminho para a escola exigia atravessar um rio numa ponte de corda, todos os dias, com chuva, frio, na estação das monções. Ele atravessava aquele rio para chegar a uma sala de aula. Atravessava-o porque tinha decidido, numa idade em que a maioria das crianças ainda está a descobrir quem é, que a educação seria a sua via de escape. Ele estava certo. Jay Chaudhry veio para os Estados Unidos, formou-se na Universidade de Cincinnati e na Universidade de Harvard, e passou as 2 décadas seguintes a construir e a vender empresas de tecnologia,
cada uma mais bem-sucedida que a anterior. Cada uma delas provou que os seus instintos eram mais aguçados que os dos mercados. Mas a sua obra-prima surgiu em 2007, quando fundou a Zscaler. A premissa era simples e, na altura, radical. À medida que as empresas moviam seus dados para a nuvem, o antigo modelo de cibersegurança, construir uma muralha em torno de um escritório físico, já estava obsoleto. A sua visão era colocar um ponto de controle de segurança virtual entre cada funcionário e cada canto da internet, independentemente de onde estivessem sentados. O mundo não estava preparado para essa visão em 2007. Em 2018, quando a Zscaler abriu seu capital, o mundo não teve outra escolha senão aceitá-la. O trabalho remoto, a migração para a nuvem e a explosão de ameaças digitais tornaram o produto de Chowdhury não um luxo, mas uma necessidade para todas as grandes corporações do planeta. Hoje, com um patrimônio líquido de 7,9 mil milhões de dólares, Jay Chowdhury é o indo-americano mais rico dos Estados Unidos. A sua presença no Texas, através de clientes empresariais, escritórios e infraestrutura, está profundamente enraizada na próspera economia tecnológica do estado. Um rapaz que atravessava um rio numa corda para ir à escola, agora protege a infraestrutura digital de toda a economia global. Número 1. O conglomerado hoteleiro Patel, a família que possui mais quartos do que se pode contar. A família indiana mais rica e poderosa a operar em todo o Texas não é um único clã. Não se trata de um patriarca com um apelido e uma grande ideia. É uma dinastia construída ao longo de 6 décadas pela comunidade Gujarati Patel, que agora controla um império tão vasto, tão profundamente enraizado na economia americana, que se tornou quase invisível. E essa invisibilidade não é uma fraqueza, é o ponto principal. Os números são impressionantes. A Associação Americana de Hotéis e Alojamento estima que os indo-americanos, na sua esmagadora maioria de famílias Gujarati com o apelido Patel, possuem aproximadamente 40% de todos os hotéis nos Estados Unidos. O mercado hoteleiro do ZEUA na sua totalidade está avaliado em mais de 60 mil milhões. Isso representa uma fatia de 60 mil milhões da economia americana, detida por uma comunidade que a maioria dos americanos não conseguiria identificar. Só no Texas, as propriedades detidas pelos Patel abrangem todo o espectro da hotelaria, desde motéis de beira de estrada econômicos na Interestadual 10 e na Interestadual 35, a hotéis de marca com serviço completo no centro de Houston, Dallas, San Antonio e Austin. A comunidade Patel não se limita a operar no Texas, ela domina-o. A história de origem começa nas décadas de 1940 e 1950, quando a primeira vaga de Gujaratis, imigrantes, chegou à Califórnia e começou a comprar motéis que mais ninguém queria. Os motéis estavam muitas vezes degradados. Os bairros eram frequentemente perigosos. As margens de lucro eram ínfimas. Mas as famílias Patel compreenderam algo que os proprietários existentes não entenderam. Viver no local, eliminar os custos com mão de obra, envolver toda a família e reinvestir cada dólar de lucro de volta na propriedade. E um motel em dificuldades torna-se uma máquina de fazer dinheiro. Eles compraram, arranjaram, reinvestiram e depois, de forma crucial, trouxeram a família, os irmãos, primos, parentes, vizinhos da mesma aldeia em Gujarat. Cada recém-chegado era treinado, financiado e, eventualmente, enviado para comprar a sua própria propriedade. A rede expandiu-se exponencialmente. Cada sucesso financiava mais 3. Cada motel dava origem a uma dinastia. Nas décadas de 1970 e 1980, a comunidade Patel expandiu-se em força por todo o sul e entrou no Texas. Shyam Patel, o número 9 desta lista, foi um dos primeiros pioneiros, mas não estava sozinho. Dezenas de famílias Patel seguiram o mesmo sistema de autoestradas, a mesma lógica, a mesma filosofia. Construir discretamente, reinvestir incansavelmente, expandir a rede. O ecossistema financeiro que criaram tornou-se tão robusto que os grandes bancos acabaram por criar divisões de crédito inteiras, concebidas especificamente para o servir. Uma comunidade que chegou à América sem nada tornou-se, no espaço de 2 gerações,
um dos grupos com maior credibilidade e economicamente mais produtivos do país. Atualmente, o ramo tessano do Império Hoteleiro Patel estende-se muito para além dos motéis. Abrange hotéis de serviço completo, propriedades de luxo, empreendimentos de uso misto, carteiras imobiliárias e fundos de investimento. Eles não são apenas hoteleiros. São magnatas do imobiliário, operadores financeiros e instituições comunitárias. Não são uma família, são uma força. Eles não possuem apenas um quarto no sonho americano. Eles construíram o edifício onde este reside.